Bangladesh, um dos países mais densamente povoados do mundo, é um dos mais propensos a ciclones tropicais. O país, localizado na triangular baía do Oceano Índico, sofreu duas das piores tempestades do mundo, em 1970 e 1991, de acordo com o International Disaster Database, que acompanhou os efeitos de mais de 22 mil desastres desde 1900 até ao presente. Em 2008, o vizinho Myanmar foi vítima do ciclone Nargis, que matou mais de 138 mil pessoas quando a maré invadiu a região do delta do rio Irrawaddy, uma das zonas mais densamente povoadas do mundo. O número de mortes classifica Nargis como a terceira tempestade mais mortal registrada desde 1900. Recorde os outros casos na galeria acima. No dia 18 de março de 1925, os Estados Unidos experimentaram o surto de tornados mais mortal de sua história, marcado por pelo menos 12 tornados significativos que varreram os estados do centro-oeste e do sul do país em questão de horas. Ao todo, mais de 2,3 mil pessoas saíram feridas. O enorme epicentro impactou Missouri, Illinois e Indiana, com tornados adjacentes atingindo Alabama e Kansas no mesmo dia. Um tornado em particular, chamado de Tri-State, foi o mais violento de todos. Esculpindo um caminho de 350 quilômetros pelo sudeste do Missouri, sul de Illinois e sudoeste de Indiana, ele detém o recorde de trilha mais longa já registrada. O tufão Chip, também conhecido como tufão Warling, nas Filipinas, detém a distinção de ser o maior e mais intenso ciclone tropical já registrado até hoje. Ele intensificou-se rapidamente no início de outubro de 1979, atingindo seu pico de ventos sustentados de 305 km por hora em determinado ponto. No dia 19 de outubro daquele ano, o tufão atingiu o sul do Japão e transformou-se em um ciclone extratropical logo depois. A Força Aérea dos Estados Unidos da América conduziu 60 missões de reconhecimento meteorológico do Chip, tornando-o um dos ciclones tropicais mais observados. Felizmente, ele não foi a tempestade mais mortal de todos os tempos, o que não significa que não tinha sido aterrorizante. O Grande Furacão de 1780, como foi batizado, estabeleceu um recorde sombrio. Até hoje, ele é o furacão mais mortal no Atlântico já registrado e o ciclone tropical mais mortal do hemisfério ocidental. Como não existiam tecnologias de reconhecimento de fenômenos naturais na época, muitas pessoas desavisadas foram impactadas. Entre 10 e 16 de outubro daquele ano, o furacão causou uma devastação sem precedentes em todas as pequenas Antilhas, ceifando cerca de 22 mil vidas. Estima-se que ele tenha atingido velocidades parecidas com 320 km por hora. Em 1900, o furacão Galveston, que permanece como o desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos da América, quase arrasou a cidade de mesmo nome no Texas, causando a devastação generalizada da região e matando entre 6 e 12 mil pessoas. A tempestade submergiu a cidade-ilha sob 2,5 a 3,6 metros de profundidade, destruindo 7 mil edifícios. Os danos ultrapassaram a marca de 35 milhões de dólares. Algo impressionante até hoje. Tendo em mente os ajustes de inflação, isso representaria algo como $1 bilhão em danos nos dias atuais. A bacia de Ganges, que abrange Bangladesh, é propensa a condições climáticas severas, com tornados mais comuns nos meses anteriores e posteriores às monções. No entanto, o pior caso talvez tenha ocorrido no dia 26 de abril de 1989, quando as condições atmosféricas levaram à formação de fortes tempestades e um tornado. Embora os números exatos não estejam disponíveis, acredita-se que o tornado de Daulatpur Saturia tenha tirado a vida de cerca de 1,3 mil pessoas e deixado cerca de outras 80 mil pessoas sem casa. Desde então, é considerado um dos piores tornados da história humana. Também conhecido como Ciclone de Calcutá, o fenômeno meteorológico foi descrito como um dos desastres naturais mais mortais de todos os tempos. Ele atingiu o continente em 11 de outubro de 1737, no delta do rio Ganges, causando uma onda de 10 a 13 metros de altura. Há relatos de índices pluviométricos de 381 milímetros num período de 6 horas. O ciclone circulou por cerca de 330 quilômetros sobre o continente antes de se dissipar.
Entre 300 mil e 350 mil pessoas morreram. Nos livros de história, o furacão do rio Hugli frequentemente vem depois do grande furacão de 1780, ocorrido em Barbados. Porém, há poucos dados sobre o fenômeno, também conhecido como Furacão San Calixto. Acredita-se que, antes de rumar para o oeste, a tempestade tenha se formado próximo às ilhas de Cabo Verde, no dia 9 de outubro daquele ano. O furacão passou pela Martinica e por Santa Lúcia, depois por Porto Rico e pela República Dominicana. Barbados registrou 4.500 mortes. Em Santa Lúcia, o furacão deixou 6.000 mortos e na Martinica, o número de vítimas fatais chegou a 9.000. O total de mortes é estimado entre 22.000 e 27.000. Tufões que ocorrem no Oceano Pacífico geralmente passam pelo Golfo de Tonkin, e foi exatamente essa a trajetória do tufão de Haiphong, em outubro de 1881. Ele se formou próximo às Filipinas e causou destruição na cidade industrial de Haiphong, no Vietnã, e ao longo do litoral. O tufão, nome dado para ciclones tropicais no noroeste do Pacífico, provocou uma tempestade cuja intensidade matou 300 mil pessoas. Acredita-se que muito mais pessoas tenham morrido devido à contração de doenças e à fome, consequências do tufão. O furacão Katrina é, sem dúvida, um dos piores furacões da história recente. Formado em agosto de 2005, este ciclone tropical alcançou a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, com ventos que ultrapassaram os 280 km por hora. Sua força destrutiva foi sentida principalmente nos estados de Louisiana e Mississippi, nos Estados Unidos, com Nova Orleans sendo a cidade mais atingida. O Katrina causou inundações catastróficas devido ao rompimento dos diques que protegiam Nova Orleans. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida e os prejuízos econômicos foram estimados em cerca de 125 bilhões de dólares. Este furacão destacou falhas significativas na preparação e resposta a desastres nos Estados Unidos, levando a reformas importantes na gestão de emergências. O furacão Mitch é lembrado como um dos mais devastadores a atingir a América Central e um dos maiores furacões já vistos. Formado em outubro de 1998, Mitch atingiu a categoria 5, com ventos de até 290 km por hora. Seu impacto foi sentido em países como Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. As chuvas torrenciais causadas pelo Mitch resultaram em inundações e deslizamentos de terra que devastaram regiões inteiras. Estima-se que entre 11.000 a 19.000 pessoas perderam a vida e milhões ficaram desabrigadas. O custo econômico foi de aproximadamente 6 bilhões de dólares e a recuperação foi lenta, com muitos países ainda sentindo os efeitos do furacão anos depois. O furacão Sandy, também conhecido como Superstorm Sandy, foi um dos furacões mais destrutivos a atingir a costa leste dos Estados Unidos. Formado em outubro de 2012, Sandy alcançou a categoria 3, mas seus efeitos foram exacerbados por sua enorme extensão e pela combinação com uma frente fria, criando uma tempestade híbrida. O furacão Irma, um dos mais poderosos já registrados no Atlântico, devastou várias ilhas do Caribe e partes da Flórida em setembro de 2017. Irma alcançou a categoria 5, com ventos que ultrapassaram os 295 km por hora, mantendo essa intensidade por um período recorde. As ilhas de Barbuda, Saint-Barthélemy e Saint-Martin foram praticamente destruídas, com perdas de vidas e danos materiais severos. Na Flórida, milhões de pessoas foram evacuadas, e os prejuízos econômicos ultrapassaram os 77 bilhões de dólares. A resposta ao Irma envolveu um dos maiores esforços de evacuação e recuperação na história dos Estados Unidos. Gostou? Se inscreva, deixe o like e compartilhe. Assim você apoia o nosso trabalho para postarmos mais conteúdos incríveis para você.